Você está prestes a ver histórias reais tão absurdas que parecem inventadas. Gravidezes impossíveis, médicos em choque e milagres que desafiam a lógica. Prepare-se, porque cada uma dessas histórias vai ficar mais inacreditável que a anterior. Durante muito tempo, Halima, uma mulher do Mali, foi reconhecida por um feito impressionante. Ela deu à luz 9 filhos em um único parto. Mas, algum tempo depois, uma história surgida na África do Sul começou a chamar a atenção do mundo inteiro. Uma mulher teria dado à luz não a 8, nem a 9, mas a 10 bebês de uma só vez. Tudo começou quando Goziame, uma mulher sul-africana de 37 anos, foi ao hospital com o marido para realizar um exame de gravidez. O casal acreditava que estava esperando apenas um bebê. No máximo, talvez gêmeos, já que eles já tinham tido filhos gêmeos antes. Mas o resultado da ultrassonografia mudou completamente a vida dos dois. Os médicos disseram que ela não carregava uma criança, nem 2, nem 3. Segundo o exame, havia 8 fetos em seu ventre. A notícia deixou o casal em choque. O marido, Teborro, contou que, a caminho do hospital, chegou a brincar com a esposa dizendo que, se ela estivesse grávida de trigêmeos, ele iria fugir. Mas ninguém imaginava que a surpresa seria muito maior. Mesmo assustado, ele disse que via aquela gravidez como uma bênção de Deus. Para ele, se tantas crianças estavam chegando, era porque Deus ajudaria a família a cuidar de todas elas. Mas, para Goziame, a alegria vinha acompanhada de muito medo. Ela sabia que uma gravidez com tantos bebês era extremamente rara e também muito arriscada. A maior preocupação era saber se todos conseguiriam sobreviver dentro do seu ventre. Os médicos explicaram que o corpo dela precisaria se adaptar e que ela teria que ser acompanhada com muito mais frequência do que uma gestante comum. A gravidez foi difícil desde o início. Goziame precisou de acompanhamento constante, teve diabetes gestacional e foi colocada em uma dieta especial para evitar complicações. Ela também começou a pesquisar na internet sobre mulheres que já tinham passado por gestações múltiplas. E o que encontrou deixou tudo ainda mais assustador. Ela descobriu que partos com mais de 3 bebês eram muito raros e que quando envolviam 5, 6 ou mais crianças, as chances de parto prematuro eram muito altas. A partir daí, o medo tomou conta. Mesmo quando os médicos diziam que os bebês estavam bem, Goziame não conseguia se acalmar. Ela passava noites sem dormir, algumas vezes orando, outras apenas imaginando tudo o que poderia dar errado. Com o passar das semanas, ela começou a sentir fortes dores nas pernas e teve dificuldade para andar. O marido decidiu levá-la ao hospital, onde os médicos alertaram que havia risco de aborto espontâneo ou de parto prematuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Com apenas 29 semanas de gestação, Goziame entrou em trabalho de parto. O marido a levou para um hospital em Pretória, mas, por causa das restrições e protocolos da época, ele não pôde acompanhá-la. No caminho, ela segurou a mão da irmã e começou a orar. Seu maior medo era perder algum dos filhos. Ela sabia que muitas mulheres conseguiam dar à luz em gestações múltiplas, mas nem todos os bebês sobreviviam depois do parto. Então, veio a notícia que parecia inacreditável. No dia 8 de junho de 2021, foi anunciado que Goziame teria dado à luz 10 crianças, e não apenas 8, como os exames haviam mostrado. A história dizia que os bebês nasceram por cesariana e que eram 6 meninos e 4 meninas. Mas, segundo o relato, durante o parto os médicos teriam percebido algo inesperado. O 10º bebê não era exatamente um bebê, mas um feto subdesenvolvido. A notícia se espalhou rapidamente. O caso ficou conhecido como Tembisa 10, recebeu doações,
chamou a atenção da imprensa e até do Guinness Book, o livro dos recordes. Porém, com o passar dos dias, surgiram dúvidas. Apesar de toda a repercussão, não havia fotos dos bebês, nem confirmação clara de hospitais ou autoridades médicas. O próprio editor do jornal que publicou a história afirmou que conhecia o casal e que havia recebido mensagens sobre o nascimento, mas também não tinha visto as crianças pessoalmente. Com isso, ninguém conseguiu confirmar com segurança se a história era verdadeira ou falsa. E, sem provas concretas, o recorde mundial continuou pertencendo a Halima, do Mali. Halima era uma jovem de 26 anos, nascida e criada em Timbuktu. Mesmo sendo filha única, sempre sonhou em ter uma família grande. Depois de se casar com um oficial do exército, esse sonho começou a se realizar. O casal teve primeiro uma filha. 3 anos depois, Halima engravidou novamente. Mas, ao fazer a ultrassonografia, recebeu uma notícia que ninguém esperava. Ela estava carregando 7 bebês. O caso chamou tanta atenção no Mali que o governo decidiu intervir. Depois de passar um período internada em Bamako, capital do país, Halima foi transferida para o Marrocos, onde teria melhores condições médicas. Quando chegou à clínica, estava com 25 semanas de gestação. Os médicos conseguiram adiar o parto por mais 2 semanas, aumentando as chances de sobrevivência dos bebês. Então, com a ajuda de uma grande equipe médica, Halima deu à luz 9 crianças, 5 meninas e 4 meninos. Os bebês nasceram prematuros e precisaram passar meses em incubadoras. A rotina da família se tornou gigantesca. Dezenas de fraldas por dia, muitos litros de leite por semana e uma organização quase impossível para cuidar de todos. Halima contou que, no começo, tudo foi muito difícil. Os bebês não dormiam ao mesmo tempo. Quando alguns finalmente pegavam no sono, outros acordavam. Amamentar também era um grande desafio, e ela precisou usar extrator de leite enquanto ainda estava no hospital. Mesmo assim, para a família, aquilo era um milagre. A história de Halima entrou para os recordes porque, diferentemente da história dos 10 bebês na África do Sul, o nascimento dos 9 filhos foi confirmado e acompanhado por médicos. E é por isso que, até hoje, ela segue sendo lembrada como a mulher que deu à luz o maior número de bebês em um único parto, com sobrevivência confirmada. Vamos conhecer agora outra história sensacional sobre gravidez. Imagine passar meses acreditando que talvez nunca conseguiria ter filhos e, de repente, descobrir que está esperando não 1, nem 2, mas 6 bebês de uma só vez. Foi exatamente isso que aconteceu com David e Lauren Perkins, um casal do Texas que enfrentava dificuldades para engravidar e acabou vivendo uma das histórias mais impressionantes de suas vidas. Quando Lauren se casou com David, ela tinha uma ideia muito clara de como imaginava sua família. Queria ter 2 filhos, com 2 ou 3 anos de diferença entre eles. De preferência, um menino e uma menina. Era um plano simples, comum e cheio de expectativa. Mas, como ela mesma diria depois, talvez Deus estivesse rindo daquele plano e dizendo: "Você não faz ideia do que está por vir." Durante 18 meses, Lauren e David tentaram engravidar sem sucesso. Depois de tantas tentativas frustradas, o casal decidiu procurar um especialista em fertilidade. Eles ouviram sobre tratamentos, medicamentos, injeções e diferentes possibilidades médicas. Mas tudo parecia assustador demais naquele momento. Então, decidiram esperar um pouco mais. Pouco tempo depois, os dois participaram de uma viagem missionária da igreja para a Nicarágua. A ideia era deixar por alguns dias a preocupação com a infertilidade de lado. Mas, durante a viagem, algo inesperado aconteceu. Em um pequeno grupo da igreja, David e Lauren foram convidados a compartilhar uma dificuldade pessoal. Eles falaram sobre o problema para engravidar,
acreditando que aquilo ficaria apenas entre as pessoas presentes. Porém, um dos membros do grupo contou a situação ao pastor local, para que ele também pudesse orar pelo casal. A notícia acabou se espalhando. Naquela noite, durante um culto na igreja nicaragüense, onde eles estavam servindo como voluntários, David e Lauren foram chamados à frente da congregação. Algumas pessoas impuseram as mãos sobre eles e começaram a orar para que conseguissem ter um filho. Tudo era em espanhol, mas, mesmo sem entender cada palavra, Lauren contou que aquele foi um momento muito emocionante. Depois, o amigo que havia contado ao pastor pediu desculpas, mas a situação não terminou ali. Quando a viagem estava chegando ao fim, o pastor nicaragüense parou Lauren antes de ela embarcar no ônibus de volta ao Texas. Ele disse que sabia que Deus tinha planos enormes para ela. Não sabia exatamente quais eram, mas acreditava que seriam grandes. Lauren achou aquilo estranho. Era uma frase forte demais para ouvir em um momento tão delicado. Ainda assim, ela tentou não pensar muito no assunto. Ao voltar para o Texas, o casal decidiu tentar um tratamento chamado inseminação intrauterina. Nesse procedimento, o material genético é colocado diretamente no útero, aumentando as chances de fertilização para pessoas que têm dificuldade de engravidar. Mesmo assim, Lauren não estava muito confiante. No caso dela, as chances de sucesso eram consideradas baixas, algo em torno de 5%. Por isso, ela e David já começavam a pensar em outras alternativas, caso o tratamento não funcionasse. Mas, 2 semanas depois, veio a notícia que eles tanto esperavam. Lauren estava grávida. A felicidade tomou conta do casal. Depois de tanto tempo tentando, finalmente o sonho parecia estar se realizando. Só que, logo nos primeiros exames, as enfermeiras perceberam algo incomum. Os níveis hormonais de Lauren estavam muito altos. Isso poderia significar várias coisas. Em alguns casos, níveis altos de HCG, o hormônio da gravidez, podem indicar algum problema, mas também poderiam ser sinal de uma gestação múltipla. No fundo, Lauren e David começaram a imaginar que talvez fossem gêmeos, quem sabe até trigêmeos. E, depois de tanto tempo esperando por um bebê, a possibilidade de ter mais de um parecia uma bênção. Então, chegou o dia do ultrassom. Durante o exame, Lauren percebeu que o médico ficou estranho. Ele olhava para a tela em silêncio, concentrado, como se estivesse tentando entender alguma coisa. O clima na sala mudou. Sem aguentar a ansiedade, Lauren perguntou o que ele estava vendo. Foi então que o médico respondeu: "Bem, eu contei 5. 5 bebês." Lauren e David ficaram sem reação. Aquilo já era impossível de imaginar. Mas, segundos depois, o médico olhou novamente para a tela e interrompeu tudo. Espere. Eu acabei de encontrar o 6º." Naquele momento, o mundo do casal virou de cabeça para baixo. Eles não estavam esperando gêmeos, nem trigêmeos. Lauren estava grávida de sextuplos, 6 bebês. Depois do choque inicial, os médicos explicaram que a gravidez seria extremamente delicada. Como o espaço no útero era limitado, eles apresentaram ao casal a opção de redução seletiva, um procedimento em que o desenvolvimento de alguns fetos é interrompido para aumentar as chances de sobrevivência dos outros. Mas, para David e Lauren, essa nunca foi uma escolha. Depois de ver os 6 bebês no ultrassom e ouvir seus batimentos cardíacos, eles decidiram dar a todos a chance de lutar pela vida. No blog do casal, David escreveu que eles estavam felizes, assustados e sobrecarregados ao mesmo tempo. Era uma mistura de gratidão e medo. Eles sabiam que a jornada seria difícil, mas também sentiram o apoio imediato de familiares, amigos e pessoas próximas. A família começou a receber ajuda com fraldas, roupinhas e outros itens necessários para a chegada dos bebês. Tudo precisava ser multiplicado por 6. A gravidez avançava,
mas exigia cuidados constantes. Com apenas 29 semanas, os médicos perceberam que um dos bebês não estava se desenvolvendo tão bem. Além disso, a pressão de Lauren começou a cair para níveis preocupantes e ela precisou ficar internada. A ideia inicial era realizar o parto na segunda-feira seguinte, quando haveria uma equipe médica completa disponível. Mas os bebês não quiseram esperar. Na noite de sexta-feira, Lauren entrou em trabalho de parto. Felizmente, tudo correu bem. Com 30 semanas de gestação, exatamente o período que o obstetra já imaginava como possível, Lauren deu à luz seus 6 filhos por cesariana, no dia 23 de abril de 2012. O parto foi realizado com muita cautela e rapidez. Em cerca de 4 minutos, os 6 bebês nasceram. 6 enfermeiros estavam prontos para levar cada recém-nascido imediatamente para a UTI neonatal. Lauren não pôde segurar nenhum deles naquele momento. Mas, enquanto as enfermeiras passavam rapidamente com os bebês, ela conseguiu tocar os dedinhos minúsculos de cada um. Os 6 receberam os nomes de Allison Kate, Levi Thomas, Caroline Grace, Benjamin Luke, Leah Michelle e Andrew Noah. Cada bebê pesava entre 1 e 2 quilos. Todos precisaram de cuidados especiais e os dias seguintes foram marcados por esperança, medo e pequenas vitórias. Allison foi a primeira a ficar estável o suficiente para ser acolhida nos braços da mãe, 4 dias depois. Lauren contou que no momento em que finalmente pôde abraçar um de seus bebês, sentiu que realmente havia se tornado mãe de sextuplos. Com o passar das semanas, os bebês começaram a evoluir. Benjamin e Caroline foram os primeiros a receber alta, pouco mais de um mês depois do nascimento. Para David e Lauren, cuidar de 2 bebês em casa já parecia um enorme desafio, mas também trouxe alívio. Eles perceberam que conseguiriam dar conta, um passo de cada vez. Enquanto isso, os outros 4 continuavam no hospital. A situação mais delicada era de Leah. Além de precisar de uma cirurgia intestinal, os médicos encontraram cistos em seu cérebro. Esses cistos estavam afetando áreas importantes e poderiam colocar em risco suas habilidades motoras, audição e fala. A notícia foi devastadora para os pais. Mas Lauren afirmou que, mesmo decepcionados e preocupados, eles continuariam confiando em Deus e fazendo tudo o que fosse possível para apoiar o desenvolvimento da filha. Depois de 5 meses, finalmente todos os 6 bebês puderam ir para casa. Leah foi a última a deixar a UTI neonatal, e o hospital organizou uma pequena celebração de despedida para a família. A rotina dos Perkins mudou completamente. De repente, a casa tinha 6 bebês da mesma idade. 6 crianças chorando, dormindo, acordando, mamando e precisando de atenção quase ao mesmo tempo. Era cansativo, intenso e, ao mesmo tempo, cheio de momentos inesquecíveis. A história da família chamou atenção e chegou a ser destaque no programa Today. Lauren contou que ficou impressionada com o apoio de amigos, familiares e vizinhos. Em poucas semanas, eles receberam ajuda com comida, cuidados e tudo que uma família com 6 recém-nascidos poderia precisar. Com o tempo, cada criança começou a revelar sua própria personalidade. Andrew Noah, o primeiro a nascer, era conhecido como o charmoso da família. Com poucos meses, já encantava todos com seu sorriso de lado. Lauren dizia que ele era um dos mais fáceis de alimentar e que mudava de humor em segundos, passando de tranquilo a agitado rapidamente. Aos 6 anos, Andrew continuava sendo sociável, conversador e cheio de energia. Benjamin Luke era o maior do grupo quando bebê e ganhou o apelido de Bochecha, porque todos se encantavam com suas bochechas. Ele era agitado, não gostava de ficar no colo o tempo todo e sempre se movimentava bastante. Com o passar dos anos, continuou sendo determinado, encantador e cheio de personalidade. Caroline Grace, desde pequena,
Mostrou que tinha pulmões poderosos. Chorava forte, mas quase sempre parava quando recebia atenção. Quando bebê, gostava de rosa, mas aos 6 anos tornou-se mais moleca. Lauren dizia que ninguém deveria tentar obrigá-la a usar vestido ou arrumar seu cabelo. Caroline gostava de leitura, pintura e de passar tempo com a mãe. Lea Michele enfrentou os maiores desafios de saúde. Enquanto ainda estava na UTI, David a visitava frequentemente depois do trabalho, e Lauren a via nos fins de semana. Ela era chamada carinhosamente de Lia Pia. Com o tempo, começou a fazer contato visual, demonstrar progresso e, anos depois, tornou-se uma das crianças mais felizes que Lauren conhecia. Lia também passou a frequentar uma escola diferente dos irmãos, recebendo acompanhamento especializado. Allison Kate foi a segunda a nascer e uma das últimas a chegar em casa. Quando bebê, sua alimentação melhorou bastante com o tempo, embora ainda fosse mais lenta que a dos irmãos. Ela estava sempre em movimento, rolando, chutando travesseiros e sorrindo muito. Aos 6 anos, Lauren dizia que Allison tinha se tornado a mãe do grupo, sempre tentando manter os irmãos na linha. Levi Thomas era o menor dos 6. Teve problemas estomacais que atrasaram um pouco seu crescimento, mas recebeu medicação para ajudá-lo a se alimentar e dormir melhor. Desde bebê, chamava a atenção pelas expressões faciais e por estar sempre atento a tudo. Aos 6 anos, Lauren dizia que Levi era independente, curioso, carinhoso e que chegou a fazer amizade com uma criança da escola com quem ninguém queria brincar. A história de David e Lauren Perkins mostra como a vida pode mudar completamente quando menos se espera. Eles passaram de um casal que temia nunca conseguir ter filhos para pais de 6 crianças da mesma idade. Uma jornada cheia de medo, fé, cansaço, amor e superação. E, no fim, aquilo que começou como uma luta contra a infertilidade se transformou em uma das histórias familiares mais impressionantes já registradas.